roupinha porque hoje é dia de falar da segunda parte do conteúdo de robôs de investimento. Como é que funciona Warren, Magnetics e Verius? Mais Economy, que é a tradução da economia, e hoje eu vou te falar quanto que custa, como é que funcionam os três principais robôs de investimento do mercado: Warren, Magnetics e Verius. Vamos começar pela Warren. Na Warren, o custo de você aplicar pelo robô de investimento deles é de 0,5% ao ano. E o que eles falam, né? Que esse custo chega a ser 4 vezes menor do que os fundos tradicionais aí dos bancões. Bom, como é que funciona o investimento? Primeiro de tudo, você vai ter que responder um questionário sobre seu perfil e, mais que isso, sobre seus objetivos, e a partir daí eles vão te indicar alguma estratégia. Vão te falar qual tipo de investidor você é, né? Se você aceita correr mais risco, aceita correr menos risco, vão te indicar uma estratégia, mas você pode ajustar esse risco se você não concordar. Você fala, pô, eu acho que eu sou mais arrojado que isso. Você pode aumentar ali um pouquinho o percentual de ações, por exemplo. Como é que vai funcionar? A partir daí você começa a enviar dinheiro para Warren e ele já faz o investimento por você. Você pode enviar o dinheiro ou por transferência ou por boleto bancário. O investimento mínimo é um dos mais baratos do mercado, é de R$100, tipo, achei bem pouco mesmo, e você pode sacar a grana a qualquer momento, que é uma vantagem também, porque tem um outro robô aí que não é tão líquido assim, mas a gente vai falar deles. Só um parênteses aqui, se você ainda não sabe o que é um robô, como é que funciona a vantagem e desvantagem, volta no conteúdo anterior, porque lá eu falei, então acho que foram umas 4 vantagens, mais ou menos, 4 ou 5 vantagens de você aplicar por um robô de investimento e 2 desvantagens que eu enxerguei. Segundo robô de investimento da Verius, lá você também vai responder um questionário para eles entenderem um pouco seu perfil e, com base nisso, eles vão te propor um balanceamento entre 5 tipos de investimento: renda fixa pré-fixada, renda fixa pós-fixada, investimentos ligados à inflação, investimentos ligados a ações no Brasil e investimentos ligados a ações no exterior. Então, com base no seu perfil, ele vai te falar, pô, investe um pouquinho mais em ação no Brasil, um pouquinho mais em ação nos Estados Unidos, inflação, renda fixa pós, etc. São 5 tipos de investimento que podem ter na sua carteira. O custo, então, de montar essa estratégia fica entre 0,40% e 0,65%, dependendo aí do seu nível de risco, do tipo de investimento que está na sua carteira. Só que ainda tem a remuneração da Verius, né? Porque, enfim, né? Ninguém trabalha de graça. E aí, para não ter que ficar cobrando preços diferentes de estratégias diferentes, de pessoas diferentes, o que eles fazem? Eles cobram 0,95% com tudo incluso. Então, já a remuneração da Verius, já as taxas que você vai ter que pagar, né, do tipo corretagem ou taxa do Tesouro Direto, etc., tá tudo incluso, 0,95% ao ano. E aí no site deles tem até um simulador, né, do tipo, para você saber quanto que custaria, por exemplo, investir R$10.000. Na Verius sairia R$7,90 mais ou menos por mês, enquanto que nas corretoras daria um pouquinho mais de R$20. Ou seja, eles tentam aí te provar que eles, apesar de cobrarem 0,95, que acaba sendo um pouquinho mais caro do que outros robôs, já tá tudo incluso, né? Os outros robôs, por exemplo, o outro robô que eu falei, qual que foi? Warren, eles falam lá do 0,5%, mas não fica claro se as outras taxas que o mercado te cobra na hora de fazer a operação estão inclusas nesse contexto. Eu acho que não. O valor mínimo para você investir com a Verius é de R$12.000, mas se você tem um convite de um amigo que já aplica lá, nem sei como recebe esse convite na real, mas enfim, um amigo acho que pode te enviar para você começar a aplicar por lá. Esse valor mínimo cai para R$5.000. Então, amigos, nos procurem para a gente começar a investir menos. Mas esse é o custo inicial. Para novos aportes, ou seja, você já é um cliente Verius, você pode começar a aplicar R$100 por mês que eles aceitam. Qual que é o ponto de atenção aí desse robô? Diferentemente do outro robô que fala aí que tem uma liquidez quase que instantânea, né? Na Verius eles pedem 5 dias para enviar sua grana de volta, né? De 5 dias aí de prazo para o resgate. É um prazo bem líquido, bem ok, eu acho, mas ainda assim não é na hora que você vai ter sua grana de volta. Na Magnetics, nosso terceiro robô de hoje, o investimento inicial é de R$1.000, novos aportes, né? O aporte que você vai fazendo ali mensalmente, da grana que você vai enviando mensalmente para eles, pode ser R$100 mesmo, sem conta, eles estão aceitando. Não existe custo nenhum, de taxa nenhuma
até os primeiros 5 mil reais. Então você aplicou lá R$1.000, aí depois foi colocando 200, mais 300, né? Até somar 5 mil reais eles não te cobram nada de taxa. Depois eles passam a cobrar 0,4% ao ano. Também não fica claro se outras corretagens, se a taxa, por exemplo, do Tesouro Direto está incluso nisso daí ou se você vai ter que pagar a parte. E aí eles te indicam então 5 tipos de estratégia, da mais conservadora à mais arrojada. No blog deles, no blog da Magnetics, tem lá o descritivo de como funciona cada estratégia, o que tem em cada uma delas. Tem alguns fundos que eles mesmos fazem a gestão. Qual que pode ser um ponto de atenção também? Liquidez. Então, por conta dos fundos, né, fundo, dependendo do tipo de ativo que eles investem, tem esse problema, né, mesmo de liquidez, né? Você vai vender, você não vai receber a grana na hora. Tem fundo em que o resgate é D0. Você vendeu o fundo, eles já estão com a grana lá no fundo, eles já vão te pagar. Tem fundo que o resgate é D60, ou seja, até 60 dias para eles receberem a grana de volta. E isso acaba, então, impactando na sua liquidez. Então, um ponto de atenção aí, na hora de investir, fique atento para qual tipo de objetivo que você tem, porque dependendo do seu objetivo, você pode precisar de um pouco mais de liquidez. Dependendo do seu objetivo, você fala, não, beleza, vou investir nisso mesmo que a liquidez não seja tão boa assim, tudo bem, tem uma reserva ali de emergência, não tem problema se eu precisar dessa grana lá na frente. Esse foi o resumo dos 3 principais robôs de investimento do mercado, Magnetics, Verius e Warren. Se você ficou com dúvida, manda pergunta lá no nosso Instagram, ou no YouTube, ou assiste a gente no Spotify, a gente também tá lá, acompanha a gente no UOL, assiste os conteúdos, assista, leia, ouça os conteúdos do Economic, porque Economic é conhecimento, e conhecimento você já sabe, conhecimento é sempre uma saída.